Oi, amiguinhos, tudo bem? Então, tô de volta, eu sou o Léo, para quem não me conhece, e eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre como que você pode começar hoje, amanhã, depois ou talvez nunca o teu cultivo de suculentas, que são essas plantas maravilhosas, não essas aqui, isso aqui são outras coisas, mas umas que eu tenho ali atrás, uma coleçãozinha até que bem maneira de suculentas, que são plantas fáceis de cuidar, lindas, exuberantes e algumas delas são, ó, baratinhas. Dá até para fazer uma renda extra caso você queira fazer mudinhas para vender de suculentas. E eu vou te passar aqui 5 dicas para começar a cultivar suculentas e como que você cultiva elas. Eu comprei uma para poder plantar aqui com vocês e mostrar como que a gente planta elas, qual é o substrato ideal, vaso ideal, drenagem e coisas do tipo que você provavelmente vai ignorar tudo, porque até eu mesmo ignoro. Então, vamos pegar e fazer aqui o plantio da minha suculentazinha que eu comprei para você ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não é difícil de plantar e com os cuidados ideais você consegue ter a sua suculenta linda, maravilhosa e perfeita. Eu sempre costumo dizer que tem uma tríade que a gente fala para poder cultivar suculentas com perfeição e com exuberância, né? Para sua plantinha ficar linda, maravilhosa, incrível, esbelta. E qual que seria essa tríade? Rega, luz solar e substrato. Acabou. Rega, luz solar e substrato. Então já considera essa aqui as 3 primeiras dicas do vídeo, né? Rega. Primeiro de tudo, você vai sempre regar a sua suculenta quando o substrato estiver seco. Não tem essa, vou regar em uma semana, vou regar de 2 em 2 dias, vou regar. Não, rega sempre que está seco. Secou o substrato? Pega e rega. Não está seco? Não rega. Como que você faz isso? Como é que você sabe que seu substrato está seco? Você vai pegar, dedão, mete o dedão na terra. Dedão saiu seco? Rega. Mete o dedão na terra. Dedão saiu úmido? Não rega. E como que você vai regar? Saiu seco, tá seco o substrato? Você pega o teu regadorzinho e taca a água até vazar pelos furos de baixo da planta. Não bota pouca água, tem que botar muita água quando tiver seco. Aí você botou muita água e espera secar. Demorou 2 dias para secar, rega de novo. Demorou 3 dias para secar, rega de novo. Demorou 15 dias para secar, rega de novo. Vai depender muito do clima da sua cidade. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, em Saquarema, o clima é bem calor mesmo, bem quente mesmo e bem seco. Então a minha rega aqui costuma ser geralmente a cada 3 dias, a cada 2 dias, a cada 4 dias nos meses mais chuvosos. Então, e no inverno, quando é frio, eu rego, às vezes eu nem rego de novo. Fico praticamente, às vezes, o inverno inteiro sem nem tocar uma gota de água na planta. Porque aqui eu rego uma vezinha, fica molhado praticamente a estação inteira. Depois cai uma chuvinha, né? Até cai uma chuvinha, regou de novo, eu não preciso regar. Segundo, sol. Cara, sol. Primeiro de tudo, o sol ele é muito importante para todas as plantas. Elas precisam de luz para poder realizar a fotossíntese. Se não tiver luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, ela não cresce. Se não cresce, não fica bonito. Se não fica bonito, tu fica puto e joga a tua planta fora. Então, deixa a planta pegar sol. Ah, mas eu não sei qual que é a minha suculenta. Entra uma das 5 dicas. Vamos lá, saiba qual é a sua planta. Não vai pelo nomezinho popular. Procura o científico, pelo menos o gênero. Acha o gênerozinho da planta. Para quem não sabe, toda planta e todo ser vivo, né? Mas a gente está falando de planta, então toda planta tem um nome científico. Que ela pertence então a um reino, uma classe, né? Ela pertence então a um reino, um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero, uma espécie. Então vamos pegar ali uma cactácea, vamos pegar, sei lá, uma Mammillaria prolífera. Então ela pertence ali ao reino Plant, né? Divisão Magnoliófita, classe Magnoliópsida, ordem Caryophyllalis, família Cactaceae, gênero Mammillaria e a espécie Mammillaria prolífera. Então tenta procurar ali pelo menos o gênero dela, não precisa nem chegar na espécie, mas tenta achar o gênero da sua planta, porque você já vai saber qual é a exposição solar ideal para ela. Por exemplo, uma Echeveria, que é aquelas rosas de pedra, ela precisa de bem mais sol do que uma Ortia, por exemplo, que é aquele rabo de tatu.
Então toma cuidado, pega as suas plantinhas, cuida direitinho, bota no sol se for de sol, meia sombra se for de meia sombra. A esmagadora maioria das suculentas é sol pleno, mas algumas ali você consegue encaixar em meia sombra e preferem a meia sombra e não se adaptam ao sol pleno. Então pesquisa qual é a tua espécie de planta, ou pelo menos o gênero da sua planta, para poder dar o cultivo direcionado para a tua plantinha, senão no final tu vai acabar matando ela e você vai achar que a culpa é da plantinha e não é. Substrato. Substrato para suculentas, a gente utiliza no mínimo 30%, aliás, no máximo 30% de matéria orgânica e os outros 70% de matéria inerte, para poder drenar, né, a água, para não ficar um solo compactado. Porque o que mata suculentas não é água, o que mata suculentas não é excesso de água, o que mata suculentas é proliferação de fungos nas raízes. Então, se tu tem um substrato compactado, ele vai compactar a tua planta, vai matar uma estrutura absorvente de água que a gente chama de pelos absorventes, e quando você regar, ali vai ter, né, como aquele substrato compactou, aquele pelo absorvente vai ter morrido e vai ter criado uma cicatriz na sua planta, uma ferida nela. Quando você rega, aquela ferida vira uma porta aberta para a entrada de fungos. Então, regou, aquela feridinha está ali aberta, os fungos vão agir ali no meio e vão corroer a raiz da tua planta, vai corroer o caule, vai corroer a planta toda e vai matar a planta toda. Então tem que ser um substrato bem drenado, um substrato que tenha bastante oxigenação, para poder deixar esses fungos de fora das jogadas. Deixando os fungos de fora da jogada, você não vai precisar se preocupar tanto com a rega. Para finalizar, camada de drenagem. Tem que ter camada de drenagem no vaso. Última dica, camadinha de drenagem. Tem que ter aquela camadinha ali de uns 2 dedinhos, se o vaso for pequeno, para poder deixar a tua plantinha bonitinha ali, sem morrer. Não precisa pôr manta de bidim, não precisa pôr areia, só bota umas caqueiras de telha e tá bom. A planta não vai reclamar. Não vai reclamar e não vai morrer. Deixa ali com os caquinhos de telha e é isso. Uma dica extra, adubação não precisa. Tá? Suculenta não precisa de adubação. Quanto mais estressada você deixar sua planta, mais bonita ela fica. Então, se tiver frio, ela vai ficar bonita. Falta de água vai ficar bonita. Sol vai ficar bonita. Não confunda frio com sombra, tá? Geralmente as plantas ficam lindíssimas, suculentas no inverno. Por quê? Porque elas ficam no frio, no sol e com pouca água. Então elas ficam lindas. E estresse de adubação, né? Estresse nutricional. Não aduba ela, porque adubando ela, você vai deixá-la mais feinha, por incrível que pareça, porque ela não vai precisar se estressar com a falta de nutrientes. E os estresses em suculentas fazem elas produzirem antocianinas, carotenoides, que vai fazer elas ficarem com as folhas mais bonitas, mais avermelhadas, mais rosadas e coisas do tipo. Então, vamos plantar a nossa plantinha que eu comprei. Bom, eu tô aqui com o meu tripé nem um pouco improvisado, né? Para conseguir fazer esse transplante. A plantinha em questão é essa amiguinha nossa aqui, ó. Essa aqui, para quem não conhece, é uma patinha de urso, né? O nome científico dela é Cotyledon tomentosa. Ela tem esse nomezinho de tomentosa porque ela apresenta vários tricomas, que são esses pelinhos nas folhas. Deixa eu ver se dá para ver de perto. E uma característica interessante é que quanto mais estressada ela fica, essa bordinha, esses dentinhos das folhas dela, ficam bem rosados, bem avermelhados, e ela gosta de sol pleno. Então, vi até de brinde aqui de brindezinho uma calçulaçazinha aqui também, que eu não sei qual que é, não vou saber dizer. Parece ser um graptopétalon ou talvez alguma graptovéria, não sei aqui, ó. Vi de brindezinho aqui, ou até mesmo um sedum, pode ser até um sedum também. Não sei qual que é, tá meio estiolado, muito pequeno, não dá pra saber ainda. E essa plantinha aqui, a gente vai pegar e transplantar ela. O que a gente vai precisar para transplantar uma mudinha de suculenta? Primeiro de tudo, o vaso que ela vai ficar. Essa planta não é muito grande, então esse vasinho aqui já é o ideal para ela. É um vasinho, um pote 9, tá vendo? Quadrado, eu gosto das plantinhas sempre no vaso quadrado. Então esse aqui é um pote 9 quadrado. E para drenagem dele, eu vou estar usando essas pedrinhas aqui, ó. Essas pedrinhas aqui você consegue de graça. Basicamente
areia peneirada, aquela parte que sobe em cima da peneira da areia, de construção mesmo. E vou colocar aqui dentro, mas pode ser qualquer pedrinha, pode ser caco de tijolo, pode ser argila expandida. No caso desse vasinho não ia dar, né? Mas se fosse uma planta maior, argila expandida, ou até mesmo pedra para aquário, desde que não tenha nenhum tipo de corante, tá show? E para substrato, eu vou estar usando casca de arroz carbonizado e terra vegetal, entendeu? Aqui tá meio misturado, não dá para saber o que é o que, mas aqui é casca de arroz carbonizado e aqui é terra vegetal. Esse substrato eu tô colocando aqui 30% terra vegetal e 70% de casca de arroz carbonizado. Se você não tiver casca de arroz carbonizada, pode usar areia? Pode, mas o ideal é que a areia não passe 50%, porque ela sedimenta muito no fundo do vaso. O ideal seria usar aqui 30% de terra, 30% casca de arroz carbonizado e 30% de perlita. Mas eu não tenho perlita. Você pode usar também vermiculita, mas em uma quantia bem pequena, porque vermiculita absorve umidade e libera no solo com o tempo. Então eu vou só pegar esse substrato aqui, dar aquela mexida boa nele, pra gente poder plantar nossa plantinha aqui. Aqui, ó, depois de mexido, ó, fica um substrato bem drenável. Você pode apertar com toda a força que você tem, que ele não vai desfazer, que ele não vai compactar, ele vai sempre desfazer, ó. Tô apertando aqui para provar para vocês que, ó, não compacta. Esse é o substrato ideal. Então o substrato tem que estar assim, desse jeito. Show? A gente vai pegar o vasinho, né? Vamos colocar aqui dentro as pedrinhas, né? Eu não vou fazer uma camada de drenagem muito grande, porque eu controlo bastante a rega das minhas plantas e essa aqui não vai pegar chuva, então não precisa ter uma camada de drenagem muito grande. Mas se quiser botar uns 2 dedos assim de camada de drenagem, um dedinho, melhor ainda, tá? Não tem problema não. Agora, outra dica importante: pega a suculenta, tira daqui com calma, né? Tenta tirar ela com o torrão do vaso, o torrãozinho aqui, e desfaz esse torrão. Não usa essa terra que vem junto com ela. Vou até tirar essa mudinha aqui de cedo aqui, ou de que velho, sei lá que porra é essa. Vou tirar isso daqui. E vou botar toda a terra dela, o substrato que ela tá, eu vou jogar tudo aqui dentro, né, onde está desse potinho, para poder tirar e limpar essas raízes, porque esse substrato pode vir contaminado com parasitas, pode vir contaminado com cochonilha de raiz, pode vir contaminado com uma porrada de coisa. E também eu não sei o que a pessoa que fez o substrato usou, entendeu? O que usaram para fazer o substrato, e ele pode ter alguma coisa que eu não uso aqui na minha, entendeu? Nas minhas plantas, e isso pode trazer também algum problema na hora do cultivo, porque a minha rega para o meu substrato. E se eu regar nesse substrato, pode ser que ele absorva mais água, entendeu? Então, vamos tirar, porque por via das dúvidas, o melhor a se fazer é trocar por completo o substrato. Tá aqui, ó, plantinha peladinha, deixa eu até tampar para ela não ficar com vergonha, ó. Tá aqui a plantinha peladinha. Vamos colocar agora aqui dentro do vaso. E uma dica de ouro também é a seguinte: não aperta a tua planta no vaso, a terra no vaso, o substrato com a tua planta no vaso. Não faz isso, não aperta a planta. Sempre vai ajeitando o substrato, assim mexendo o vaso, ou então dando tapinhas nas laterais. Não pega e vai fazendo besteira de ficar apertando e enfiar o dedão assim, porque você vai compactar o substrato, pô. Você vai estar fazendo para a planta aí um desserviço, pô. Você não vai estar ajudando a tua planta. Então sempre, ó, sempre dando aqui, ó, aqueles tapinhas, ó, para ajeitar a plantinha. Mas minha planta ficou bamba, deixa bamba, pô. Depois de um tempo a raiz fixa, não tem problema nenhum. O que você pode fazer é jogar substrato perto dela assim, ó, ela fica bamba. Agora outra dica para vocês, tá aqui plantadinha nossa planta, né? Não rega. Geralmente quando a gente planta hortaliças, a gente transplanta, né? E logo em seguida vem o que? A rega. Não pode regar suculenta depois de transplante. Pelo menos aí uns 7 dias sem regar. E ela também não pode ir para sol pleno, porque como você não vai regar ela, né? Ela também não vai ter de onde tirar água para poder suprir a água que ela vai perder tomando sol. Então cuidado, não rega e também não bota no sol pleno. Além disso, ela também não está acostumada ao sol pleno. Dá para ver que ela não está rustificada, que é a planta acostumada ao sol pleno. A gente pega, deixa ela na meia sombra aí por uma semana. Depois de começar a regar, você pode começar a mandar ela para o sol com cuidado. Você vai botando ela cada vez mais no sol até ela se acostumar e virar uma planta linda.
Então tá aqui, depois eu vou lá pegar a caneta e a plaquinha de identidade para colocar aqui o nomezinho dela, né? Que vai ser Roberto. Mentira. Vai ser o Cotyledon tomentosa. E vou botar ela lá nas minhas crassuláceas, junto com as outras, que ali também não pega muito sol. E já deixo essas pequenininhas sempre num lugar onde não pega tanto sol assim. Galerinha, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Ó. A plantinha tá bem plantadinha aqui, isso aqui é um machucadinho, já tá cicatrizado, não tem por que se preocupar. Ela tá bem, ó, no vasinho, e agora ela demora para crescer, porque é suculenta, né? E daqui a um tempo ela vai estar linda. Eu venho aqui para mostrar para vocês que dá certo realmente, que o que eu tô passando para vocês é material de ponta, tá bom? Tamo junto aí, fiquem bem, cultivem suculentas e plantem, porque plantar é o melhor remédio. Tamo junto.